falar aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Bem-vindos aí à série expositiva sobre as parábolas de Jesus. A gente tem, essa já é a terceira semana, estamos no terceiro sermão sobre as parábolas de Jesus. E a gente já aprendeu que as parábolas são histórias que Jesus contava, que ele queria ensinar algo sobre o reino de Deus. Ele queria ensinar algo onde, em alguns momentos, tinha alguns conflitos, as pessoas não entendiam muito bem o que ele queria dizer, e ele contava parábolas. E nós já meditamos em duas parábolas anteriores a essa, e hoje nós vamos meditar em mais uma parábola. A cada semana uma parábola, a cada semana algo que Jesus ensinou através dessas parábolas. Eu queria, antes de entrar no texto, perguntar para você, aí, você pode colocar nos comentários se quiser, você conhece alguém soberbo? Você conhece alguém que consegue enxergar o erro no outro, mas não consegue ver o seu próprio erro? Você conhece alguém que está sempre apontando o dedo para alguém? Ele está errado, ela está errada. Você conhece alguém assim, desse jeito? Eu quero falar para vocês de uma família, um casal que já vivia muitos anos juntos. Eles estavam na sua casa e tinha uma casa em frente à casa deles que era uma casa vazia, abandonada durante muito tempo. E de repente, em dado momento, um dia, um casal novo, um recém-casado, se mudou para aquela casa. E aquele casal que tinha um hábito, né, de há muito tempo, era só eles ali, as casas eram distantes umas das outras, porém, a casa em frente à sua casa, eles viam há muitos anos ela vazia. Agora tinha um novo casal. Imagine, vida nova, né, um novo casal ali, eles poderiam se relacionar, algo muito bom, eles poderiam contar as experiências. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção é a atitude que eles tiveram com esse casal novo. Esses dois senhores, né, esses dois idosos, viviam há muitos anos juntos, começaram a olhar pela janela, né, pelo vidro da janela, a casa do vizinho. Vamos ver o que esse casal aí, esses dois jovens, como tem sido aí a vida deles e tal. E eles começaram a olhar pela janela, eles olhavam o vidro assim, olhando a janela, e viam a vida daqueles dois jovens, daquele novo casal. E naquele momento, a cada semana eles viam, e cada dia, e de repente eles começaram a falar, conversar entre eles. Olha, a esposa chamava o marido e dizia: ó, tenho algo para te dizer. O quê? O quê, meu bem? Olha, aqueles dois lá, aqueles novos casais aí, aquele novo casal ali, novos vizinhos, eles não limpam a janela deles é suja. E aí a esposa disse isso para o marido disse: é mesmo? Aí ele olhou o vidro assim, rapidamente, e viu a sujeira do outro lado da sua casa, na janela dos vizinhos. E isso se deu dia após dia, depois os dias se tornaram meses, depois anos. Mas aquele casal, um dia, completou 50 anos de casamento. E o marido acordou cedo, o marido disse: olha, vou fazer uma surpresa para minha esposa. Ele preparou o café da manhã. Pense no café da manhã. Preparou um café da manhã com tudo aquilo que a sua esposa tinha direito. Só que, enquanto a sua esposa dormia, ele arrumou a casa, né, arrumou todas as coisas, estava tudo no ponto. Quando chegou na hora do café, após o café, né, que eles tiveram aqueles momentos, olha que bom, tal, de repente, como era o hábito, aquela mulher, a esposa, foi mais uma vez olhando pelo vidro da janela para ver a sujeira na casa dos seus vizinhos. Só que, para sua surpresa, quando ela olhou, ela não viu sujeira na janela do vizinho. Ela olhou o vidro da sua casa assim e olhou, olha, depois de anos que esse casal estão aí juntos, pela primeira vez eu vejo que a janela deles foi limpa. Olha, tá limpa. E o marido se levantou, olhou, e quando ele olhou pelo vidro, ele disse para sua esposa: olha, meu bem, eu tenho algo para te contar. O quê? É porque hoje você viu que eu arrumei a casa e eu limpei a janela. A nossa janela estava suja durante esse tempo todo. A gente não limpou a nossa janela. E ao não limpar a janela, a gente enxergava a sujeira. Agora que a janela está limpa, aquela janela lá sempre ficou limpa. O que eu quis te contar isso? Porque existem pessoas que são assim. Conseguem ver sujeiras na vida das outras pessoas, conseguem enxergar o erro nos outros, conseguem olhar e não conseguem identificar o seu próprio erro. Esse casal que a gente contou,
Eles viveram anos olhando a janela do vizinho e não olhavam a janela da sua vida. Não olhavam a janela da sua casa. Não limpavam a janela da sua casa. Como é que está a janela da sua casa? Está limpa. Como é que está a sua vida nesse exato momento? E nessa parábola hoje, essa história que Jesus contou, ele vai nos ensinar como é importante nós olharmos para o nosso interior, ao invés de olharmos para quem está de fora, ao invés de apontarmos o dedo, né, julgando outras pessoas. Esse casal julgou muito, porém eles estavam errados. Eles precisavam limpar a janela que eles iam enxergar muito bem, tudo. O que você talvez precisa limpar da sua vida nessa noite? O que é que, de repente, você precisa avaliar se você está, de repente, julgando os outros ou está cuidando da sua vida? Cuidando da janela dos outros ou da sua própria janela? Cuidando da família dos outros ou cuidando da sua própria casa? Vamos meditar na palavra do Senhor. Olha o que Jesus nos ensina. Nós vamos falar sobre a parábola. Lucas capítulo 18, a parábola do fariseu e o publicano. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14, vai ser o nosso texto que nós vamos estar nessa noite meditando. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Abra a sua Bíblia. Nós vamos meditar. Vamos lá? Já achou? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, diz assim as Sagradas Escrituras. Olha, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma. Olha a oração dele. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: pecador, sou pecador. Ele batia no peito a todo momento, dizendo: olha, eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Versículo 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Glória ao Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite. Pedimos tão somente que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus amados, Jesus aqui, ele vai contar mais uma parábola. Aí a gente está no capítulo 18. Semana passada nós falamos sobre a outra parábola que Jesus contou, do juiz iníquo. Se você não assistiu, não esteve conosco na celebração, está no canal da igreja, você pode assistir a qualquer momento, a qualquer dia. Mas hoje, a gente vai meditar nessa parábola que Jesus contou, a parábola do fariseu e do publicano. Só que, antes de mais nada, a gente precisa entender que, no versículo 8, Jesus terminou a parábola do juiz iníquo dizendo: olha, se o Filho do Homem vier, ele achará fé sobre a terra? E essa parábola do juiz que nós já meditamos, Jesus ele falava sobre a importância de orar sempre, sem nunca desanimar. Mas agora essa parábola vai nos ajudar a entender como tem que ser a nossa oração, qual é a qualidade da nossa oração, como nós devemos falar com Deus, qual deve ser o nosso comportamento, como deve ser nossa vida, as nossas palavras diante de Deus. E aí é o desafio para todos nós. Esse é o desafio que nós temos para entender essa parábola, para entender o que o Senhor Jesus tem a nos dizer. E aí, a gente começa no versículo 9. Versículo 9, antes de mais nada, diz o seguinte: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. E aí,
Jesus estava contando ali, não necessariamente é o versículo 9, é a continuação do 8, mas o evangelista Lucas colocou isso aqui porque, na verdade, era uma das parábolas que Jesus tinha contado e ele conseguiu anotar, relatar para compartilhar com todos o ministério de Jesus. E aí, no versículo 9, Jesus ele vai contar essa parábola e a gente pode perceber no versículo 9 quem eram os ouvintes. O texto diz que os ouvintes eram alguns que confiavam em si mesmos. O texto diz que eram alguns que se consideravam justos, que eram alguns que desprezavam os outros. Olha quem eram os ouvintes da parábola de Jesus. Eram pessoas que confiavam em si, eram pessoas que se consideravam justas, eram pessoas que desprezavam os outros. Olha só o que Jesus vai dizer, o que o evangelista vai dizer aqui acerca de quem eram os ouvintes. Essa informação é muito importante para a gente entender por que Jesus contou essa história, por que Jesus contou essa parábola. Tinham homens ali que confiavam em si. Já viu aquela pessoa que pensa, né, que, olha, eu sou muito boa, eu sou uma pessoa boa demais, que a humildade passa longe daquela pessoa. E aí, quando Jesus ele começa a narrar aí essa parábola, a contar essa parábola, ele contou essa parábola, essa história, porque ele sempre ensinava algo, o seu ensino era eficaz. As pessoas, os seus ouvintes, eles poderiam entender o que ele queria dizer. Eles poderiam entender o que ele estava falando. E aqui em especial, homens que confiavam em si mesmos. E não é diferente dos dias de hoje. Quantas pessoas confiam em si mesmos? Quantas pessoas têm essa mesma atitude? Quantas pessoas que estão aí dizendo, olha, eu sou melhor do que os outros? Quantas pessoas se consideram justas? Olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal. Eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Quantas pessoas desprezam? Você conhece alguém que despreza os outros? Jesus vai dizer que... Lucas vai dizer aqui que Jesus estava contando essa parábola para as pessoas que desprezavam os outros. Esse é o contexto dessa parábola. Mas para a gente entender, versículo 10 tem a explicação. Jesus ele começa a dizer que 2 homens foram ao templo para orar. Havia 2 homens nessa história, e é mais uma parábola de contraste, é mais uma parábola que Jesus contou, onde nós podemos identificar 2 pessoas, 2 comportamentos, 2 expectativas grandes, porém, o resultado foi diferente. 2 homens subiram ao templo para orar, 2 homens subiram lá e falaram, vamos orar, vamos falar com Deus. Só que o comportamento deles foi diferente. O evangelista aqui destaca aqui a história de Jesus, o que Jesus contou, quando Jesus começou a dizer o seguinte, olha, 2 homens subiram ao templo para orar. E a atitude deles foram atitudes diferentes. A atitude deles foi de uma maneira totalmente diferente, oposta uma da outra. Qual tem sido a sua atitude em oração diante de Deus? Você continua orando? Você continua acreditando no Senhor? Você continua acreditando nas respostas de Deus? Você continua acreditando que a última palavra vem do Senhor? E aí, responde aí. O que nós podemos aprender? O que Jesus queria ensinar nessa parábola? O que Jesus queria ensinar para aqueles homens que acreditavam em si mesmos, aqueles homens que desprezavam os outros? O que Jesus queria ensinar contando a história de 2 homens que subiram ao templo para orar? E Jesus deixa bem claro ali, um era fariseu, religioso, e o outro era o publicano, cobrador de impostos. Mais à frente a gente vai entender um pouco mais o que significa ser um publicano, o que significa ser um cobrador de impostos naquele tempo. E falar de impostos, né, esses dias aí, a declaração do imposto de renda não é fácil, né? Você talvez não ficou muito feliz, né, porque você tem que deixar um dinheiro lá para o leão. Imagine a gente que, de repente, esses dias, tem que pagar uma taxa, e é chato quem paga taxas, né, de impostos. Imagine o tempo de Jesus. Aqueles homens também não gostavam dos cobradores de impostos. Eles tinham aversão, os fariseus tinham aversão. Então, automaticamente, se a gente parasse a parábola por aqui, a história que Jesus estava contando, fechasse a Bíblia e falar, essa foi a parábola.
os ouvintes iam dizer o seguinte naquele tempo: olha, Jesus lhe contou uma parábola, uma história, de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, sem ouvir a oração, a gente vai entrar. O fariseu, ele foi abençoado. O publicano, esse aí não é digno de nada. Esse daí é um amaldiçoado. Esse daí é um corrupto. Esse era o pensamento de todos ali que estavam ouvindo, se a história parasse por aqui. Mas ela continua. O que a gente pode aprender com essa história que Jesus contou? As lições de Jesus sobre o relacionamento com Deus. Antes de eu entrar aqui, seguir mais um pouquinho, como está o seu relacionamento com Deus neste exato momento? Não precisa escrever isso não, tá? Isso é bem pessoal. Como está o seu relacionamento com Deus neste exato momento? Na pandemia, quando começou, no início, no meio, agora nessa etapa que a gente não sabe se é o fim. Como está o seu relacionamento com Deus? Vamos lá, Jesus vai nos ajudar a entender. Olha o que diz o texto. Diz assim, versículo 11. Eu quero falar para você em primeiro lugar. Deus não está interessado em sua performance exterior diante dos homens. E o versículo 11 vai dizer que o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, ele não falava com Deus. Ele chegou no templo e começou a orar de si para si mesmo. Olha que situação. Ele orava para ele mesmo. Ele orava de si para si mesmo. É o que o texto diz. Jesus é bem claro dizendo, olha, esse homem ele tinha essa atitude. Esse homem tinha esse comportamento. Ele orava de si para si mesmo. Pode acompanhar aí, tá? Você que está acompanhando a gente pela primeira vez, tá? Se você tiver a Bíblia, tiver do lado outro celular, acompanhe, deixe o texto aberto para que você possa identificar aí e ver, né? Porque nós estamos aqui falando o que está escrito, não são minhas ideias, é o que Jesus disse, tá bom? Então, essa palavra, ela tem a ver com aquilo que Jesus falou, e só estou expondo para você, colocando aquilo que está escrito aqui. Tá bom? Então diz lá o versículo 11 assim, que aquele fariseu, ele orava de si para si mesmo. Era como se ele dissesse, olha como eu sou bom, a gente vai ver. Diz isso o texto, diz que, olha, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este fariseu. Sabe, Jesus, ele começa a fazer aí o contraste. Primeiro ele apresenta o fariseu, dizendo, esse homem orava de si mesmo, para si mesmo. Esse homem começou a dizer, olha, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Se a gente abrisse um parênteses, ele poderia dizer, olha, eu sou o cara. Não é isso? A religiosidade desse homem o conduziu a entender isso, a achar isso, que ele era melhor do que os outros. A religiosidade dele produziu isso na vida dele. Ele acreditar que, olha, eu sou superior, eu sou melhor do que todos os homens. Está escrito, Jesus disse isso. E na verdade, esse homem, ele estaria ali, né, se gloriando. Existia um livro chamado Talmud, que eram as leis, as interpretações das leis, dos costumes dos judeus. E os fariseus eram especialistas na lei. E existia um tópico lá dizendo que você deveria falar de si, você falar das coisas boas, agradecer como você é bom, agradecer como você é uma pessoa, né, que faz todas as coisas direitinho. E esse homem estava fazendo isso, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Quantas pessoas têm uma atitude assim? Não percebem que não tem como a gente ficar, olha, eu sou melhor do que A, do que B, não tem uma atitude humilde. Esse homem não foi humilde, esse homem foi arrogante. Esse homem chegou diante de Deus com um coração altivo, soberbo, dizendo, olha, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, porque eu sou superior. Você conhece pessoas assim, que se acham superiores às outras? Pessoas que não conseguem olhar para o lado, não conseguem ajudar ninguém, porque elas se bastam. Elas são tudo. Infelizmente, isso aconteceu há muito tempo e nos dias de hoje continua acontecendo, as pessoas achando, olha, eu posso me resolver, eu posso fazer, eu não preciso de ninguém, a minha bondade, é mais ou menos aquilo, ó,
Glórias a mim, louvado seja eu. Já viu isso? Vou repetir, ó. Glórias a mim, louvado seja eu. Tem gente que só falta fazer essa oração, e essa era a oração que esse homem estava fazendo. Esse homem estava fazendo essa oração. Olha, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Ele começou a apontar pecados, qualidades de pecados. Olha, esse tipo de pecado eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não faço. E ele começou a apontar para um monte de pessoas. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas às vezes apontam o dedo. E talvez você que está agora na nossa celebração já apontaram o dedo para você. Já disseram que você não... Olha, sua vida não tem jeito, sua vida, você é desprezível, talvez alguém já desprezou você, talvez alguém já te colocou abaixo de zero, talvez alguém já humilhou você, e aquele homem na sua oração, ele estava no templo, tudo que ele precisava, ele estava falando com Deus, mas Jesus disse no versículo 11, olha, ele orava de si para si mesmo, ele se vangloriava, ele dizia, ó, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Quem somos nós? Eu quero dizer para você, eu sou dependente da graça do Senhor, do favor de Deus. Eu sou dependente do Senhor, eu dependo do Senhor. E esse homem aqui, ele falava das suas qualidades, ele continuou no versículo 12, dizendo o seguinte, ó Senhor, eu jejuo 2 vezes, religiosidade, por semana. O mesmo... Lá em Levítico fala sobre o jejum, eles tinham o hábito de seguir a lei, a seguir o Pentateuco, tinha uma orientação sobre jejuar aí 1 vez no ano, e ele dizia, eu jejuo 2 vezes por semana, te dou o dízimo de tudo que eu ganho. E ele continuou a se vangloriar, começou a dizer, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Se fosse nos dias de hoje, talvez no momento de ofertório de uma igreja, aquele homem... talvez pegaria um cheque, alguma coisa, e saía desfilando com o cheque para todo mundo ver que ele está ali depositando uma grande quantia. Esse fariseu, ele tinha essa atitude ali naquele momento, como se ele dissesse para Deus, olha, eu sou muito bom, eu não sou igual aos outros, olha, eu não roubo, eu não sou um adúltero, olha, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Agora, o que eu sou um homem que jejuo 2 vezes por semana, olha, eu sou um homem diferenciado. E ele começou a se vangloriar, eu dou o dízimo de tudo. Tudo que eu ganho, eu recebo, eu entrego. Olha, mas o coração dele. Lembre-se, Deus não está interessado na sua performance, naquilo que as pessoas estão vendo, o seu exterior. Quantas pessoas estão preocupadas aí com o seu exterior, com o seu comportamento, que vão achar de mim? Olha, você tem que preservar a sua imagem. Quantas pessoas pensam isso? Esse homem ali, se fosse nos dias de hoje, ele estaria fazendo o quê? Olha, eu estou em oração, já viu? Em nome de Jesus, você não tirou essa foto. Mas já viu? A pessoa assim, ó, em oração, ou com a oferta colocando assim, para todos verem. Ela, ó, aqui, ó, estou fazendo isso. Ou então, você ajudar nesse tempo de pandemia, graças ao Senhor, muitas pessoas foram ajudadas aí pela igreja, foram ajudados por tantas igrejas, por tantas outras religiões também, nossos amigos de outras religiões que estão nos acompanhando. Foi um tempo que houve muita mobilização. Mas eu vi uma imagem esses dias de uma família recebendo uma doação e um homem tirando selfie assim, e a família recebendo lá a bolsa. Era mais ou menos isso que este fariseu, esse religioso, ele queria fazer e ele estava fazendo, ele se vangloriava. Se fosse nos dias de hoje, ele tiraria um selfie, dizendo, olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou bom, olha como eu sou qualificado, olha como eu tenho um coração bom, olha como eu sou diferente. Mas Jesus continua ainda dizendo, falando nessa parábola, sabe? Aí ele vai falar agora do outro nome, do outro homem. Essa parábola é de contraste. 2 homens, 2 atitudes, 2 resultados diferentes. E aí no final você vai decidir o que você quer. Como você quer orar, como você quer ter o seu relacionamento com Deus, baseado na sua religiosidade, baseado olha, eu faço, ou o outro modo que eu vou te apresentar agora. Jesus ele vai seguir falando no versículo 13.
O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim, que sou pecador. Sabe, essa oração é a oração que eu preciso fazer todos os dias, é a oração que nós precisamos fazer. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Jesus, ele vai falar aqui da humildade desse homem, do quebrantamento desse homem. Antes de mais nada, eu quero te perguntar, você sabe orar? Sim ou não? Sabe, na minha vida, eu já ouvi muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, dizer: não sei orar. E aí a gente começa a conversar e eu explico que orar é falar com Deus. E muitas pessoas acham que não sabem orar, porque orar é conversar com Deus. Alguns vão dizer assim: ah, mas eu não sei. Por quê? Porque já viram alguém, de repente, chegando no templo, levantando as mãos e dizendo: Senhor, e tantas palavras, tu que estás assentado entre os querubins, o serafim, os anjos te adoram, Senhor Todo-Poderoso, que está no céu, e começa a falar tão bonito. E alguém, às vezes, é humilde, olha e diz: eu não sei orar. Assim não. Mas orar é falar com Deus. Orar é se colocar diante do Senhor. E a atitude desse publicano, agora que a gente leu o texto que Jesus disse, olha a atitude desse homem. E isso que Jesus queria ensinar para aqueles que estavam ouvindo, que se consideravam melhores do que os outros, Jesus nos ensina através desse versículo segundo. Deus está interessado em seu interior. Primeiro a gente falou que o que Deus não está interessado, na sua performance, nas suas atitudes exteriores, naquilo que você faz diante dos homens para que você seja bom, né? Eu ajudo, olha, eu faço aquilo outro, olha, eu dou uma cesta básica. Deus não está claro que todas as obras todas são importantes, tudo isso é importante, ajudar o próximo, mas não deve ser feito com a motivação errada, com a motivação de se vangloriar, com a motivação de dizer que é uma boa pessoa, com a motivação de poder, né, tirar um selfie de repente. Qual é a sua motivação? Nessa noite, talvez você chegou aí agora, quero dizer para você, para tudo agora, para tudo. Ainda hoje, ore ao Senhor, fale com Deus. Jesus nos ensina em outro evangelho, em Mateus 6,6, olha, entra no teu quarto e ora, que o Senhor vai te ouvir, dobre os seus joelhos diante dele, que ele vai te ouvir. Sabe, esse homem, o fariseu, chegou todo pomposo. A gente vai ver o resultado depois. Agora no versículo 13, Jesus apresenta o publicano. Quem era o publicano? Quando a gente vê na Bíblia, olha, o publicano também era um judeu também, porém ele era um cobrador de impostos. Ele era considerado como um traidor pelos fariseus. Olha quem era que estava ouvindo, hein? Ele era considerado como um traidor, alguém que estava cobrando os impostos. Era alguém que estava com responsabilidade de cobrar os impostos e as taxas alfandegárias. Ele cobrava, ele era o cobrador, ele era visto, ele era muito mal visto naquele tempo. E olha a atitude desse homem. Eles dois subiram ao templo. Um homem se gloriando e o outro chegando com o coração quebrantado diante de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia, tem compaixão de mim, Senhor. Qual será a minha oração e a sua oração ainda essa noite? A minha hoje foi essa: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, que sou pecador. Se você ouvir alguém dizer para você assim: mas eu sou bom, mas sai correndo, sai de perto. Nós carecemos da misericórdia e da graça do Senhor todos os dias. O publicano, um publicano, quando queria orar, ele não entrava. Ele podia entrar porque ele era judeu, ele poderia entrar no templo, mas ele ficava na área externa, né? Ele ficava ali de fora, e estando de fora e ficando de fora, o que acontece? Ele poderia ali mesmo, de longe, orar, falar com Deus, e esse publicano fez isso. Distante,
Não entrou ali, nem ousava. Jesus disse que ele nem ousava olhar para o céu. Tamanho era o seu sentimento de pequenez, tamanho era o sentimento de quão pecador que ele era para você chegar diante de um Deus santo. E ele disse, olha, ele não conseguia olhar, ele nem olhava para o céu. Essa era a sua atitude de humilhação, de quebrantamento diante de Deus, diante do Senhor. Ele faz uma oração que está lá em Salmo 51, esse publicano, diz lá em Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Esse publicano estava citando um salmo, orando um salmo, dizendo para Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Quantos de nós às vezes não reconhecemos? Eu sempre falo sobre reconhecer a nossa situação, a nossa realidade. Quantas pessoas não reconhecem? Aquele fariseu não reconheceu, mas esse homem publicano reconheceu a sua limitação, reconheceu que ele carecia da graça do Senhor, e ele orou, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Há um texto na Bíblia que diz que um coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Talvez você nessa noite já foi desprezado por alguém, talvez alguém já desprezou você, talvez alguém já te desqualificou, talvez alguém já te deu palavras de derrotas, palavras de desânimo, palavras que te colocaram para baixo, mas eu quero te encorajar à luz desse texto. Se coloque diante do Senhor, coloque diante do Senhor a sua vida, coloque diante do Senhor a sua fé. Esse homem, nesse exato momento, ele estava ali batendo no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Com seus olhos abaixados, ele não levantava os olhos, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que ele não era nada, reconhecendo que ele precisava da graça do Senhor. E o que nós precisamos é cada dia, é da graça do Senhor nas nossas vidas. Este homem aqui, esse publicano, ele teve essa atitude. Qual é a minha atitude, a sua atitude? Essa parábola conta dois homens, duas histórias, duas atitudes. Olha o contraste. Jesus, mais uma vez, ele é especialista nisso, né? A gente está aprendendo com Jesus. E aí, o resultado vai ser diferente. A gente vai para o resultado agora. Olha só, a atitude do publicano, ela foi de humilhação, como eu já disse, né? Agora, qual é a terceira lição que a gente pode aprender aí com Jesus nessa parábola? Deus deixa claro qual é a atitude que ele espera diante dele. Deus, de uma maneira bem clara aqui, Jesus, lendo aqui o versículo 14, a gente vai entender que tudo o que ele espera da sua vida e da minha vida é a atitude do publicano, não é verdade? O que seria ser justificado? Jesus vai dizer no versículo 14, olha o que diz aqui, diz assim, digo a vocês que este desceu justificado, Jesus está falando do publicano, para a sua casa, e não aquele, fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque os humilhados serão exaltados, não é isso? Você já ouviu isso tantas vezes, mas qual é a sua atitude, qual é a minha atitude diante de Deus? Qual é a minha atitude e a sua atitude é a minha diante do Senhor? Jesus vai dizer que esse homem foi justificado. Vou explicar rapidamente. Já viu? Quando alguém falta o trabalho, para não perder o dia, ele precisa de um atestado, não é isso? Um atestado médico, para dizer, olha, fulano não estava impossibilitado, então ele está justificada a falta dele. No trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for. Apesar que agora todo mundo em casa direto, mas a vida está voltando ao normal. Isso é ser justificado no trabalho. Quando Jesus falou de justificado aqui, é que esse homem que clamou por misericórdia, por compaixão, que reconheceu o seu erro, o seu pecado, reconheceu que era pecador. No final de tudo, ele foi justificado. Ele recebeu o selo ali, olha. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Sabe por quê? Há uma condenação lá em Romanos 3, 23. Diz que todos pecaram e separados, há uma palavrinha, né? Destituídos em algumas versões, separados, distantes, estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas a coisa boa é que em Cristo Jesus nós somos justificados. Aquele homem, fariseu, ele foi justificado. Nós não somos justificados
pelas obras. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, mas eu sou tão bonzinho, eu entrego bolsas, cestas básicas, eu ajudo os outros. Eu disse para ela, mas nós somos salvos, não é pelo que fazemos, é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. De nada vale nosso blá blá blá, eu falar muito aqui para você, se o meu coração não estiver quebrantado diante do Senhor. A Bíblia diz que o pecado, ele é um trabalhador que tem salário. O salário do pecado está escrito, tá? Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é a sua atitude? Religiosidade ou sinceridade? Qual é a sua atitude nessa noite? Não adianta dizer, olha, eu sou bonzinho. Não adianta nada disso. O que essa parábola contada por Jesus deixa bem claro é que não é as nossas atitudes que vão nos justificar. Não é a nossa atitude diante dos homens. Não é as minhas frases no Facebook que vão fazer com que eu seja aí justificado, salvo por Cristo Jesus. Mas sim o meu reconhecimento que sou pecador. O reconhecimento que eu preciso. Eu dependo do Senhor. Que eu preciso de Cristo Jesus na minha vida, no meu coração, para transformar a minha vida, o meu ser, a minha história. A gente conclui essa parábola de Jesus quando ele diz, os humilhados serão exaltados. Talvez você já foi humilhado, como eu disse. Essa parábola foi contada para homens que se consideravam melhores do que os outros. Mas eles foram humilhados diante da atitude daquele religioso, que subiu ao templo para orar. Mas ele subiu para orar de si mesmo, para ele mesmo. Mas não orou não falou com Deus, assim, não orou diante do Senhor. Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui o meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. Aquele homem não teve uma atitude correta. Foi soberbo. Não sei qual é a sua atitude nessa noite, mas eu quero concluir essa palavra dizendo para você. Aqui termina no versículo 14, tá? O versículo 15 já entra um outro momento do ministério de Jesus. Então a gente não sabe qual é a resposta a essa história que Jesus contou. Será que os homens que se consideravam melhores do que os outros, que desprezavam os outros, mudaram de atitude? Não sei te dizer. Será que os homens que estavam ouvindo aquilo ali reconheceram Jesus Cristo como Senhor? Não sei dizer. Mas eu posso dizer para você. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E nessa noite, você pode fazer isso também, tendo uma atitude sincera. Religiosidade é uma coisa, sinceridade é o que o Senhor espera de nós. Nós vamos orar para encerrar a nossa celebração online. Mas eu quero te convidar, em qualquer momento que esse vídeo chegar para você, talvez agora você esteja ao vivo, talvez você esteja no YouTube, talvez alguém vai compartilhar para você, eu não sei, mas eu quero, antes de orar, fazer a oração final, dizer que Jesus queria contar isso porque ele estava ensinando como nós podemos ter um relacionamento com Deus. Não é pela religiosidade, é a sinceridade de coração, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados, como este homem publicano, ele reconheceu os seus erros e colocou diante de Deus. Quais são os seus erros? Eu talvez digo para você, diga assim, se eu perguntar quais são os meus erros aí nessa transmissão, você possa conseguir colocar mais de 10, 15. Mas quais são os seus erros? Ao terminar aqui a palavra, antes de dormir eu vou orar, Senhor, quais são os meus erros? Traga à minha mente, o meu coração. Só que eu já tenho que ter a minha lista, né? Eu tenho que saber. Para que eu possa mudar, eu tenho que saber. O que precisa ser mudado na sua vida? À luz dessa palavra. Vamos ter a mesma atitude que este publicano teve. De nos colocarmos diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito. Porque o Senhor não vai desprezar a sua oração. Ele vai ouvir. E eu quero orar nessa oração. Eu vou falar para você que ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus. Talvez você já teve uma experiência com a religião e você está me ouvindo agora, você se afastou dos caminhos de Deus. Você agora não consegue
Ah, não consigo entrar numa igreja. Não. Tem um monte de pecador lá, e tem mesmo. Começando pastor, todos nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores que somos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. Nós somos pecadores que sabemos que temos um advogado e precisamos confessar os nossos pecados. Jesus, a palavra de Deus diz lá na frente, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu quero encerrar dizendo para você, faça essa oração. Eu vou orar e você, se você quiser fazer essa oração agora, a oração de reconhecimento de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você sabe o que eu estou falando. Ou se você quer orar, voltando para os braços do Pai, eu vou fazer essa oração, você vai repetir o que eu vou falar. Logo após eu vou impetrar a bênção, e se você fizer essa oração comigo, você escreva nos comentários aí, tá? Que a gente vai estar entrando em contato com você. O maior propósito das nossas lives, dos nossos cultos é anunciar Jesus. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e é Ele, não eu. Ele, Jesus, pode mudar a sua vida. Feche seus olhos, você que entendeu o que eu falei agora, que quer receber Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, quer voltar a estar na presença do Senhor com o coração quebrantado, humilde diante do Senhor, você que quer ter aí a sua vida com o Senhor, que nesse momento quer renovar a sua fé em Deus, Senhor, me ajuda, vamos orar juntos, tá bom? Senhor, muito obrigado por esta noite, por esse dia. Agora, ore comigo. Diga assim se você quer receber Jesus Cristo como Senhor. Senhor Jesus, repita comigo. Eu te aceito como o meu único, suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu estive longe, mas agora quero andar contigo a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, você escreva nos comentários, nós vamos orar com você. Depois, em outro momento, vamos estar tendo a oportunidade de estar te ajudando a crescer na palavra. Somos a igreja da palavra. Tá? Não, a pessoa mais importante na Igreja Batista Central é o Senhor Jesus. E somos a igreja que acreditamos de Gênesis a Apocalipse na palavra do Senhor. Vou impetrar a bênção nesse momento. Senhor, obrigado por tudo. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com essa igreja em cada casa, o teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz amém e amém. Forte abraço, que Deus te abençoe. Até quarta-feira, tá bom? Nossa série expositiva do Evangelho de João. Deus te abençoe.